Ok, pode. Beleza. Bem, nós tivemos uma pequena interrupção, mas vamos continuar da onde a gente parou. Então, resumidamente, esse slide aí é bem complicado de ficar explicando, a gente não vai se focar nele. O mais importante é nós falarmos sobre os mecanismos da doença. Então, todas as complicações da doença falciforme, elas são causadas por aquela hemólise que eu expliquei para você, da destruição da hemácia, ou pela uma alteração do sistema imune, da defesa do organismo, daquele que nasce com a criança, nasce com a pessoa, que é o sistema inato do indivíduo, e que está bem comprometido na pessoa com doença falciforme, que faz com que a criança com doença falciforme tenha que tomar as vacinas todas certinhas, os adultos devem tomar as vacinas, e além disso, a criança deve tomar a penicilina até os 5 anos de idade, quando ela está com maior risco desse sistema inato falhar. E o terceiro mecanismo é o mecanismo de adesão celular. Para que aquela vaso-oclusão ocorra, é preciso que a hemácia cole em algum lugar. O leucócito cole em algum lugar no vaso, e é desse mecanismo que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a parte visível da complicação da doença falciforme é a crise de vasoclusão, é aquilo que atrapalha a gente, e dura em média até 10 dias na grande maioria dos pacientes, vários momentos ele não vai para o hospital, mas ele passa a crise de dor em casa. Mas o que é mais grave a longo prazo são as questões que não acontecem visivelmente, que é a adesão das células ao endotélio, levando a múltiplas cicatrizações nos órgãos chaves, nos órgãos importantes, no fígado, no coração, no rim, no cérebro, fazendo que a pessoa adulta com doença falciforme tenha, então, complicações que fazem com que o tempo de sobrevida, de vida útil dela, seja menor. Então, essas complicações, elas acontecem em todos os órgãos. Está reclamando que até São Paulo não está entendendo, não está recebendo. O que eu devo fazer? O que eu faço? Dona Zara, a senhora está ao vivo, a senhora está falando no telefone ao vivo. Desculpe. Vai, pode continuar. Desculpe, doutora Clara. Então, as complicações das vasoclusões, elas são, como eu falei, a dor, é a pedra de marca, aquilo que marca a doença falciforme. Pessoas que têm doença falciforme, elas vão ter dor, algumas têm muitas dores, mas a maioria tem algum episódio de dor ao longo da vida. Os pulmões na síndrome torácica aguda, mas depois da síndrome torácica aguda, na hipertensão pulmonar, que leva à morte. No pênis, no menino, o priapismo, que tem um impacto social e psicológico muito importante. No cérebro, com os acidentes vasculares cerebrais, daqueles que são visíveis, mas também a gente tem os acidentes cerebrais invisíveis, e no baço, com sequestro esplênico, que a gente já comentou. E como é que a gente trata a pessoa com doença falciforme? Então, é preciso, para tratar a pessoa, um gerenciamento de vários atores. Então, o médico tem um papel importante, o enfermeiro, o educador em saúde, o educador físico, o psicólogo, assistentes sociais e os serviços de suporte, laboratório e serviços de imagem. A doença crônica como um todo, todas as doenças crônicas, elas precisam de prevenção. Prevenção não é da doença, é prevenção das complicações. E como é que a gente previne as complicações? Com cuidados que, como a gente falou agora, de atenção multiprofissionais, a prevenção e o tratamento do AVC com o Doppler transcraniano, as avaliações de rotina, manter-se saudável, comer bem, se hidratar corretamente, se exercitar, ter atenção ao álcool. O álcool é um fator que desidrata muito as pessoas. Então, adultos com doença falciforme que gostam de tomar uma cerveja ou um vinho, eles têm que beber água junto com o álcool. Eu não vou aqui advogar que você que tem doença falciforme não beba nunca, porque isso não é
socialmente uma coisa que é uma prática corriqueira. Claro, tem pessoas que não bebem nunca, mas tem pessoas que gostam de beber. Quem gosta de beber, beba e se hidrate durante o período de ingestão do álcool, que não pode ser de muita quantidade, mas pelo menos dá para compartilhar socialmente aqueles que gostam. A prevenção da crise de dor relacionado a medicamentos que a gente vai falar a seguir. E quando a crise vem, não ficar em casa com dor, né? Olhar a escala analógica de dor, olhar quanto está esse tamanho de dor e se medicar corretamente quanto à dor. Se medicar corretamente significa medicamento de uso regular, não é quando tem dor tomar uma Novalgina e esperar a dor voltar de novo. Os medicamentos devem ser feitos de forma regular até 24 horas quando a dor já foi embora, quando você maneja essa dor em casa. E quais são os tratamentos disponíveis? Nós temos o tratamento para prevenção das infecções, com as vacinas e o uso de antibióticos até 5 anos de idade, as transfusões sanguíneas, que têm indicações para serem regulares e outras para serem só quando acontece uma piora da anemia. Lembrar que de 2 anos para cá, a gestação é uma indicação de manutenção de transfusão regular. O manejo da dor, como a gente falou, com opioides e não opioides. O transplante de célula-tronco é uma realidade que já vem no Brasil, já existe no Brasil. Entretanto, nós temos uma dificuldade de doador aparentado, de doador para aquele paciente. A gente tem um trabalho que foi levantado do REDS, que mostra que 20% das pessoas com doença falciforme teriam um potencial pelo tamanho da família, pelas condições clínicas, de ser um candidato a doador. A receptor de medula, desculpe, mas nós ainda temos 80% daquelas pessoas que não vão ser candidatos ao transplante, e para essas pessoas a gente tinha a hidroxiureia, até bem pouco tempo atrás, o único medicamento disponível para tratamento da doença falciforme, e agora a gente tem o crisanlizumab, que é o Adakveo, como eu falei no início da aula. Ele é um anticorpo monoclonal, e ele é um remédio de última geração. E a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Primeiro eu vou falar da hidroxiureia. Quem me conhece sabe que eu não ia deixar de falar da hidroxiureia. A hidroxiureia é um medicamento que atua naquelas 3 etapas que a gente mostrou de problemas da doença falciforme. Então, ela diminui a hemólise, ela diminui a adesão vascular e ela diminui a lesão crônica de órgão. Ela aumenta a síntese de hemoglobina fetal, com isso a hemoglobina fetal fica com mais oxigênio grudado nela, dentro da hemácia, e com isso a hemácia afoissa menos. Ela reduz a contagem de leucócitos, reticulócitos e plaquetas, que daqui a pouco vocês vão entender melhor por que eles são tão fundamentais no fenômeno de oclusão. Ela diminui a interação da hemácia com o endotélio, que é também um mecanismo do CRISA. Ela faz a redução da hemólise e ela libera uma substância que a gente produz que vasodilata os nossos nos trabalhos foi demonstrado que pessoas que tomavam hidroxiureia, elas aumentavam significativamente, depois de 2 anos, a quantidade de hemoglobina fetal, elas diminuíam a taxa de hospitalização, e elas diminuíam o número de vezes que elas internavam e diminuíam o número de dias que elas passavam no hospital. Aqui é a pessoa, nesse grandão, é a pessoa antes, e aqui, depois de 1 ano, 2, 3, 4, 5, a mesma coisa aqui no número de dias passados no hospital. A despeito disso tudo, a despeito da hidroxiureia ser um medicamento de fácil acesso, ser um medicamento que o SUS fornece, ser um medicamento oral, apenas 40% das pessoas com doença falciforme no Brasil tomam hidroxiureia. Várias não tomam porque tem medo da hidroxiureia, porque é um quimioterápico, várias não tomam porque o seu médico não prescreve, várias não tomam porque existe interrupção no fornecimento. A gente entende isso tudo, mas 40% é um número muito pequeno. Mas não se espantem, porque na Europa e nos Estados Unidos o número não é diferente. Nos Estados Unidos não tem nem dado de uso de hidroxiureia para adulto. E apenas 40% das crianças a 50% usam hidroxiureia na Europa.
Nos Estados Unidos, 80% das crianças usam, mas depois, na idade adulta, ninguém mais tem essa informação. Então, para vocês verem que, apesar da hidroxiureia ter um efeito bastante importante, ela ainda é pouco acessada pelo nosso usuário. E eu quero deixar aqui a mensagem para vocês. Quem não toma, deve tomar. Não existe adulto com doença falciforme que não tenha indicação de usar hidroxiureia se for doença SS. Tá? Existe alguns poucos que não têm indicação nos outros subtipos, mas SS não existe adulto que não tenha indicação. Então, por favor, vigiem isso, porque a hidroxiureia previne a lesão crônica de órgão. E aí, nós sabemos também que 20% dos pacientes não usam, que mesmo usando hidroxiureia, eles não respondem à hidroxiureia. Tá? Então, a gente ainda tem uma janela de oportunidades para novas drogas para o uso da hidroxiureia. E hoje, no Brasil e em vários locais do mundo, o que a gente tem é que existe uma diminuição em 20 anos da expectativa de vida das pessoas com doença falciforme em relação à população que não tem doença falciforme. Então, se você lê no Brasil que a expectativa de vida é de 76 anos, ou 78 anos, ou 80 anos, a pessoa com doença falciforme tem uma expectativa 20 anos menor. Esse é o resultado do trabalho que a gente publicou no Hemorrio com 13 anos de observação. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai morrer com essa idade, de jeito algum. Eu estou dizendo que a expectativa de vida é aquilo que é esperado para uma comunidade de pessoas. A comunidade das pessoas com doença falciforme tem uma expectativa 20 anos menor do que a expectativa das pessoas sem doença falciforme. Então, como a gente falou, tem a hidreia é acessível, mas não responde a 100% dos casos. Então, que outros mecanismos nós podemos explorar? E o que a indústria está explorando para desenvolvimento de fármacos que atuem especificamente em áreas ou da adesão celular, ou da indução da hemoglobina fetal, ou da diminuição do estresse oxidativo, ou da inflamação, ou do afoiçamento. Tá? São essas 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades que nós temos para os próximos anos em relação a novas drogas. E a droga que a gente vai falar hoje, ela atua na adesão celular através da P-seletina. P-seletina é uma substância que a gente vai ver agora. Esse medicamento, então, se chama crizanlizumab, o nome é Adakveo, e aí a gente vai falar um pouquinho para vocês entenderem como que ele funciona, tá? A P-seletina é uma proteína que ela acontece, ela existe na membrana das plaquetas e ela existe nas células que recobrem o vaso sanguíneo. Essas células são chamadas de células endoteliais. E essa P-selectina, essa proteína, ela participa diretamente no fenômeno de adesão, de grude, entre a célula sanguínea e o endotélio. E ela funciona dessa forma. Essa daqui é a P-selectina, em azul. Essa P-selectina, ela se liga a uma substância que existe na plaqueta e no vaso, que é um ligante da P-selectina. É como se fosse um ímã, né, da P-selectina. Esse ímã, também existe um tipo de ímã que se liga na P-selectina, que existe nos neutrófilos. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ver um neutrófilo ligado a uma plaqueta, ligado ao endotélio. Isso aqui vai formar um trombo daqui a pouco, tá? Aqui a hemácia, a P-selectina, o ligante, e uma hemácia que passava foi atraída por esse ligante, por esse ímã. Então, o crizanlizumab é um anticorpo monoclonal, e esse anticorpo monoclonal, ele se liga a essa célula aqui, a essa proteína aqui, a esse azulzinho aqui. Ele vai se ligar a esse azulzinho e ele vai bloquear que qualquer outra substância se ligue nesse ligante da P-selectina. Ele é administrado intravenoso, tá? Ele não é uma droga oral. E ele é distribuído por todo o corpo. E aí, o que acontece?
o endotélio está aqui, aquela P-selectina continua acontecendo aqui, só que o leucócito passa porque o crizanlizumab ele está bloqueando a ligação do leucócito com a P-selectina, da hemácia com a P-selectina, do aglomerado de plaquetas com a P-selectina, ok? Esse medicamento ele foi liberado nos Estados Unidos logo depois que saiu o resultado desse estudo. Esse estudo se chama SUSTEM, dele participaram alguns centros em São Paulo e participou o Hemorrio. Ele foi feito com 198 pacientes, com idade entre 16 e 65 anos, de qualquer subtipo de doença falciforme, que tivesse história de 2 a 10 crises de dor nos últimos 12 meses. O uso da hidroxiureia foi permitido durante a fase de separação dos grupos. E os grupos que participaram do estudo foram divididos em 3. Um grupo de 65 pacientes não tomou nada, que é chamado de placebo. Ele tomava um remédio na veia que era só soro. Mas ele ia no hospital e ele tomava o remédio do mesmo jeito para que a gente tivesse certeza que nenhum efeito psicológico teria feito melhora naquele indivíduo. O outro grupo tomava crizanlizumab na dose de 2,5 miligramas por quilo. E um terceiro grupo na dose de 5 miligramas por quilo. E o que se viu? Que pacientes que usaram o medicamento, 35% desses pacientes não tiveram, durante o período de observação, nenhuma crise. 24 de 67 pacientes. Na dose de 5 miligramas. Na dose de 2,5 miligramas, 18% não tiveram nenhuma crise. E na dose placebo, ou seja, que não tomou nada, 16%, 17% praticamente, não tiveram nenhuma crise, fazendo com que o crisa na dose de 2,5 ou o placebo fossem muito semelhantes. Então, a dose correta do crizanlizumab é 5 miligramas por quilo. Depois, a gente dividiu os pacientes no grupo que tomou 5 miligramas, no grupo de 2,5 e no grupo de placebo. E vimos separando quem tomava hidroxiureia e quem não tomava hidroxiureia. Quem tomava hidroxiureia está aqui nesse gráfico em azul escuro. E mesmo aqueles que tomavam hidroxiureia, eles não tiveram nenhuma crise de dor em 33% dos casos, mostrando um efeito que se soma da hidroxiureia com o crizanlizumab. 40% dos pacientes que não tomavam hidroxiureia tiveram nenhuma crise de dor. E quando a gente dá o remédio, o que acontece com os pacientes? Eles têm algum efeito colateral? Bom, nesse gráfico a gente tem aqui, ele está em inglês, eu vou traduzir para vocês, mas vocês podem ver pelos números que nenhum paciente teve uma crise ou uma dor ou qualquer outro sintoma diferente no grupo placebo, 88%, no grupo de crizanlizumab de 2,5 e no grupo de crizanlizumab de 5 miligramas. Mostrando que vários desses efeitos, eles estão ligados à doença e não a um efeito colateral do remédio. Então, nós temos aqui nesse slide diarreia, nós temos vômito, nós temos dor torácica, nós temos dor nos braços e nas pernas, nós temos infecção do trato respiratório, nós temos dores articulares, tudo isso aconteceu nos pacientes, entretanto, não aconteceu significativamente muito mais do que nos outros grupos. A gente pode olhar aqui que dor articular é uma coisa que aconteceu com a dose mais alta em 18%, e aconteceu com a dose mais baixa em 17%, e aconteceu com o placebo em 8%. Talvez aqui tenha sido um pouquinho mais, mas quando estatisticamente a gente joga isso na matemática, isso não tem grande diferença. E efeitos colaterais graves, ou que tiveram mais do que 2 efeitos colaterais. Poucos pacientes, mas exatamente o mesmo número do Crisan na dose de 5 miligramas e do placebo, ou seja, pessoas que não tiveram nenhum uso de nenhum medicamento diferente. E esses efeitos colaterais foram febre, gripe e pneumonia. E aí a gente
tem o remédio que foi liberado agora pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. Ele já está na fase de preço, então existe uma área da Anvisa que vai precificar o remédio, vai dizer quanto ele vai custar, e é essa etapa que o grupo da Novartis está acompanhando agora. Eles acreditam que essa etapa vai acabar até dezembro, e aí nós vamos começar uma batalha para a incorporação desse medicamento, primeiro nos comitês, que vocês conhecem bem, e depois no SUS, né? Esse medicamento, então, de bula, ele é indicado para redução de frequências de crises vasoclusivas em pacientes adultos e pediátricos até 16 anos de idade, entendendo que existe, nesse momento, 2 estudos em andamento, um estudo em crianças e um estudo em pacientes renais crônicos com doença falciforme, para que a gente possa estender a idade para menor idade e ver qual é o efeito do remédio em pacientes com lesão renal prévia. O medicamento é disponível em um frasco endovenoso, em dose única, de 100 miligramas. E ele é aplicado da seguinte forma: nos primeiros 15 dias, ele é usado na semana 0 e na semana 2. Então, é feito 2 aplicações na semana 0 e na semana 2. E a partir daí, a cada 4 semanas. Ou seja, no primeiro mês são 2 aplicações e depois do primeiro mês é 1 aplicação por mês. Agora, a gente tem que entender bem que o medicamento é de uso contínuo. Ele é administrado rapidamente por essa infusão venosa, não demora mais que 30 minutos. Entretanto, se vocês fizerem uso dele durante 6 meses e tiver aquele efeito lá de nenhuma crise, maravilha. Aí a gente tem que ter perseverança, porque se a gente parar o medicamento, a gente vai recair das crises de dor. Tá? Então, ele é um medicamento que é um anticorpo. O anticorpo tem que estar presente no nosso corpo para ele impedir a ligação daquela hemácia, daquele leucócito, daquela plaqueta que vocês viram no slide, com a P-selectina, que vocês vão continuar produzindo, porque todos nós produzimos a P-selectina, ok? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Eu deixo meu e-mail aí. Enfim, ele é mais um fármaco, uma droga que a gente vai ter em prazo variado. A gente não sabe se ainda vai demorar 1 ano, se vai demorar 6 meses, mas a gente vai ter esse remédio. Mas mais importante do que a gente ter o remédio é vocês usarem o remédio, aderirem ao tratamento, não entenderem que sem crise não precisa mais tomar o remédio, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, e aí eu estou aberta a perguntas. Obrigada, doutora Clarice. Eu vou passar para doutora Clarice, muito obrigada. Obrigada pela sua explanação, acho que foi bem esclarecedor. E nós temos algumas perguntas aqui, mas a curiosidade em relação a medicamento, a grande maioria aqui perguntou por que eles vão precisar buscar os medicamentos em outras unidades, em outros locais que não hemorriam. Acho que essa é a maior grande dúvida. Vocês estão falando da que ideia, surgiu né? aqui. E uma pessoa perguntou sobre por que não se fala mais sobre o uso do hidroxiureia. Não, falar de hidroxiureia é só me chamar, tá? Aí eu falo 1h30 com vocês só de hidroxiureia. Não é problema isso. E eu acho que na verdade, apareceu uma fala aqui da Érica compartilhando aqui com todo mundo, me distraiu. Mas eu acho que a pergunta que você está trazendo é por que os pacientes vão ter que pegar a hidreia fora do hemorrio a partir de agora.
Eu acho que não é bem isso, tá? Eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi que o grupo técnico da Secretaria de Saúde, escutando exatamente o pedido da FARJ para que mais postos distribuíssem a hidroxureia e não fizessem o paciente ir uma vez por mês no Hemorrio só para pegar a hidroxureia. Então, a doutora Márcia, da Secretaria Estadual de Saúde, está fazendo um trabalho muito legal na Secretaria para a pessoa com doença falciforme. Eu tiro o meu chapéu. A Márcia está muito, muito participativa e atuando nessa costura que é a Secretaria Estadual de Saúde, e ela conseguiu, então, pactuar vários postos no estado, onde a hidroxureia pode ser, então, a LME vai entrar naquele posto e a pessoa vai mais perto da sua casa, vai pegar a hidroxureia. Não é que ela não possa pegar no Hemorrio. Se ela optar porque ela quer continuar indo ao Hemorrio pegar a hidroxureia, o Hemorrio é um posto de dispensação. Mas ela vai ter outras opções. Bem, a Viviane está fazendo uma pergunta aqui. Eu estou vendo também. Eu posso falar direto, Wilka, ou eu espero você? Pode falar. Tá, a Viviane está falando aqui, na verdade não, Viviane, não é que ele é indicado para quem tem muita crise. Ele é indicado para quem tem mais do que 2 crises que precisam internar por ano. Nós vamos fazer, quando ele for liberado no SUS, na verdade, a gente vai fazer um protocolo, é claro, né? O Ministério da Saúde vai fazer um protocolo. Esse trabalho que eu mostrei, as pessoas tinham que ter mais do que 2 cruzes. Mais do que 2 crises, não é cruzes, mais do que 2 crises. Mas algumas pessoas, eles dividiram, eu não mostrei isso para vocês, porque era muito slide, e não ia dar tempo da gente discutir, eles dividiram entre pessoas que tinham 0 a 2 crises, 2 a 5 e mais do que 5, de 5 a 10. Então, todos os pacientes tiveram muita vantagem quando usaram o medicamento, o crisanlizumab. E várias pessoas que tomavam hidroxureia e continuavam tendo crise, entraram naquele grupo que não tiveram nenhuma crise, mostrando a sinergia entre os 2 medicamentos. Quer dizer, um medicamento não compete com o outro, eles se somam na defesa da pessoa ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, é isso. Basicamente, o paciente vai ter que ter. Se ele toma hidreia e ele não tem crise nenhuma, ele não é candidato a nenhum outro medicamento. Entendendo que o mais importante é a crise, mas a crise tem a ponta do iceberg. Para baixo do iceberg é a lesão crônica de órgão, que a gente não pode deixar de acolher. Então, a pessoa que tem doença falciforme e toma hidreia não pode parar a hidreia no meio do caminho. A pessoa que tem doença falciforme, toma hidreia ou não, e que vai usar o crisanlizumab, ela não pode interromper as infusões, tá? Então, é tratamento contínuo para uma doença crônica. A doença está na gente e o tratamento tem que entrar na gente continuamente. Doutora Clarissa, é sobre a Érica que está perguntando. Pergunta da Érica. A pergunta da Érica foi a pergunta que eu respondi, não foi? Que é número de crises? Não. É outra? Essa daí eu não enxerguei. A Érica é que tem CC, né? Tem CC. Ela não é doença falciforme. Érica, aí assim, hoje mesmo eu fiz uma conversa com um paciente que está com SD em Madrid. E o povo lá de Madrid não tem muita experiência com SD, e eu fiz meio-dia aí uma fala com esse pessoal. O que é importante na doença falciforme é que você veja a pessoa e não o subtipo da doença. Em teoria, para ser doença falciforme, tem que ter um S. Agora, existe uma coisa que isso se chama genótipo, o gen. Agora, tem uma coisa que é o fenótipo, é como a pessoa se comporta. Se você se comporta como uma pessoa que tem doença falciforme, então o grupo que te trata vai ter que dar um jeito de colocar você para o tratamento da doença falciforme, como um doente falciforme CC. Só que você não é doente falciforme, você tem hemoglobinopatia CC.
Tá? Mas se você tem a clínica da doença falciforme, e já foi pesquisado, se você não tem doença reumática, se você não tem outras causas para ter dores articulares, então aí você está fazendo parte de um grupo que precisa de um olhar especial. Mas esse medicamento não foi testado em pessoas com outras hemoglobinopatias. Nem CC, nem talassemia major, nem DD, nem nenhuma outra pessoa que não tenha um gene S. E a fisiopatologia da sua doença é um pouquinho diferente da SS. Então, a gente não sabe se esse medicamento novo vai funcionar para você. Eu vi aqui uma outra pergunta dizendo se o medicamento é endovenoso, como que será feito? Ele provavelmente será feito só nos centros de referência ou em locais que a Secretaria Estadual de Saúde de cada estado programe para ser uma sala de infusão que o paciente vá e use o medicamento. Doutora Clarice, a gente sabe que não só o CC, né? Quer dizer, é um caso raro, né, de CC, mas assim, existem outros haplótipos que, assim, embora não sejam SS, né? Pode ser um SC, um SD, S-beta-talassemia, o SC, por exemplo, digamos, que muitas vezes a gente encontra uma ou outra pessoa que tenha os sintomas, né? Tem a clínica da doença falciforme, né? Como é que essa pessoa ela vai ter acesso, né, à assistência se ela, na verdade, o SC, ele não é considerado como doença, né? Não, é sim, Nilka. É sim, o hemorrio tem... Não, assintomático, né? Ele é assintomático, digamos. Não, a literatura ele não fala é muito assintomático necessariamente, não. S Uhum. com C, S com D, S com talassemia, ele tem um sintoma mais brando do que o SS, mas ele não é assintomático. Tanto que todos os protocolos brasileiros liberam hidroxiureia para o SC, Doppler transcraniano para o SC, enfim, todos os medicamentos no Brasil que estão liberados para uso em doença falciforme é um grupo de doenças que junta SS, S-talassêmico, S-talassêmico 0, que é igualzinho o SS, SD, SC, tem outros S's que nós não temos aqui, por exemplo, o SE. O SE é um tipo de doença falciforme que a gente não tem no Brasil. Eu, pelo menos, não tenho relato de um paciente SE no hemorrio, mas e que tem um grande número de pacientes, mas é possível que exista, porque é um gene que vem de uma outra área do Brasil que nós não tivemos outra área do mundo, desculpe, que nós não tivemos migração, tá? Aí você falou em haplótipo. Haplótipo é uma outra coisa. Haplótipo é um subtipo de S. Então, você pega o gene S, a cadeia da hemoglobina S, e você abre ela. A doutora Cláudia Bonini faz isso, a Campinas faz isso, no Rio de Janeiro só as universidades fazem, algumas universidades, a Fiocruz faz isso. Então, ele abre a cadeia e ele descobre, dentro da mutação que acontece, da troca da valina pelo ácido glutâmico que acontece, existem vários pedaços que foram quebrados. E aí você tem o banto, que é um tipo de haplótipo, que é mais grave. A UFRJ também fez esse trabalho, né? Isso, a UFRJ fez 2 teses com isso, mas não faz isso de rotina para os pacientes, entendeu? Uhum. Então, na verdade, isso aí teve um tempo, lá na década de 90, que se acreditou que o que fazia um paciente SS ser mais grave que o outro era o tal haplótipo. Depois viu-se que não era só isso. Então, o haplótipo ficou meio abandonado. Ninguém mais tem curiosidade de saber qual é o haplótipo de cada pessoa, uma vez que não muda muita coisa, vamos dizer assim, saber se você é banto, ou se você é benin, ou se você... O banto também é chamado de CAR, né? Porque o trabalho do Brasil que foi feito na UFRJ foi feito com os pacientes do hemorrio, e se viu que, no Brasil, como a gente miscigenou muito, os haplótipos são misturados. Então, a maioria das pessoas ou é CAR Benin, ou é Benin CAR, ou entendeu? As pessoas não são do puras. Senegal a gente não tem, né?
tem muito pouco Senegal, que é o haplótipo mais frequente na Jamaica e que é o mais brando. Né? Então, porque a gente não teve importação genética do Senegal, a gente teve mais da Costa do Marfim, que é mais Benin e C. É da onde veio a hemoglobinopatia C, né, da Costa do Marfim. Então, é isso, quer dizer, o acesso a essa pessoa que tem doença falciforme, o acesso ele tem que ser igual para qualquer doença falciforme. Não estamos falando do traço, que é o A com S, mas estamos falando da presença de uma hemoglobina S com outra variante de hemoglobina, SC, SD. Todos eles têm que ter o mesmo acesso. Algumas pessoas SC, como você comentou, elas cursaram mais brandas. E aí algumas delas estão fora do sistema. Mas elas têm que entrar no sistema, elas têm que ter um hematologista, elas têm que ter um acompanhamento para que a gente possa dar sequência e dar acesso a essas pessoas aos medicamentos, tanto a Idreia quanto agora ao crizanlizumab. Eu vi uma pergunta aqui sobre hidroxiureia e gestação, né? Isso. Isso. Porque então, tem que interromper. Na verdade, a hidroxiureia é um quimioterápico. Existe um trabalho sendo feito agora nos Estados Unidos sobre uso da hidroxiureia na gestação e uso da hidroxiureia na amamentação. E já se fala que pacientes muito graves, eventualmente, podem usar hidroxiureia na gestação, mas isso não está em protocolo nenhum. Existe um risco do bebê nascer pequeno para a idade gestacional e existe um risco teórico do bebê nascer com alguma malformação. Por que é um quimioterápico? Eu digo risco teórico porque várias pessoas que engravidaram usando hidroxiureia e chegaram para assistência que não eram seguiam muito nos Estados Unidos e chegaram para assistência já com 6, 7 meses de gravidez, geraram bebês que estão sendo acompanhados, os bebês não têm nenhuma malformação. Mas para essa pessoa que está falando aí, que eu agora apagou o nome dela aqui, eu não posso... Suyara. Para a Suyara, o que eu posso dizer é que para a gestação... É Suyara. Isso. Para a gestação, Suyara, está indicado a transfusão mensal. Então, no momento que a mulher resolve que vai ficar grávida, ela começa a tomar sangue todo mês, até ela parar de amamentar. Isso é o que a gente está disponibilizando hoje em protocolo no Brasil. A pergunta anterior é da Maura. Amália. Não, anterior, não. É da Carmen Maura. Carmen Maura, como nós, pacientes, podemos colaborar para que esse medicamento seja o mais rápido possível protocolado no SUS? Assim que ele tiver preço, vai começar a batalha para a liberação dele na Conitec, que é a Comissão de Incorporação de Tecnologia, e, posteriormente, mesmo liberado na Conitec, não é direto que o SUS incorpora. Então, o que a gente tem que fazer, gente, é pressão. É pressão através dos movimentos sociais, através das associações, através da Federação Nacional. É movimento organizado que pressiona o SUS. Verdade. Quem se organiza mais consegue a liberação mais rápida. Quem se organiza pouco e briga entre si, consegue nada. Então, se unam associações e federação. Todo mundo que trabalha em associação tem diferenças entre si, formas de pensar diferentes, mas nesse ponto todos estão no mesmo pensamento. Então, todos unam os esforços nos seus canais, na Comissão Nacional de Saúde, nas comissões estaduais de saúde, levem essa incorporação, que ela saia nas recomendações de cada grupo das comissões, que ela saia e que ela pressione, vocês presentes em Brasília, pressionem. Não adianta muito
nesse sentido, trabalhar congresso. É muito mais os canais que existem no Sistema Único de Saúde, que já estão implantados, que é a Conitec e a incorporação final na tabela do SUS, tá? Nós vamos trabalhar junto ao Conselho Nacional de Saúde. Vamos mandar uma recomendação para eles fazerem uma recomendação à CIT. Agora, a pergunta da Amália, por favor. Ela está perguntando se já tem previsão. Não tem a previsão. Eu até antes de fazer essa live com vocês, eu fui perguntar para a indústria se eles tinham algum prazo estabelecido. Eles acham que até o final de dezembro eles conseguem o preço, que assim, para nós isso é uma coisa meio surreal, mas mesmo que a Anvisa libere, a comissão de precificação tem que estabelecer qual é o preço. Essa etapa não é tão rápida assim. Eles já estão lá há uns 4 meses. A coisa da pandemia atrapalhou um pouco a gente também, mas ninguém fica menos que 6, 8 meses na precificação. É comparado preços em outros países, para que ele não venha caro demais, não venha barato demais, enfim, tem todo um caminho para isso. E assim que ele tiver preço, aí eles fazem a primeira dossiê para incorporar, e isso é a indústria que tem que fazer, o dossiê para incorporar na Conitec. Com certeza esse dossiê já deve estar até pronto, porque assim que acabar eles vão entrar. E aí os técnicos são chamados à Conitec para dar as opiniões, etc. E isso daí é um movimento que a gente acha que não antes de julho do ano que vem, e talvez final do ano que vem. Mas, veja, temos um alento aqui. Quando a hidroxiureia foi lançada para a doença falciforme, nós demoramos quase 15 anos para ter ela incorporada dentro do SUS. Em 2000, que veio a primeira recomendação, não era uma recomendação de pagamento, era uma recomendação só. Só em 2005 é que ela foi incorporada no SUS como uma droga de acesso mesmo, com um código de acesso. Dessa vez, o medicamento foi liberado em dezembro nos Estados Unidos, em setembro, se não me engano, nos Estados Unidos, outubro, e está liberado já no Brasil. Então, a gente está liberado pela Anvisa, quero dizer. A gente está mais rápido. Então, a gente pode até acreditar que em julho do ano que vem esse medicamento possa estar disponível. Só temos que lembrar, e eu vou repetir isso em todas as lives que eu fizer com vocês, que é um remédio de uso contínuo e é venoso. Doutora Clarice, se ela ia falar mais alguma coisa, eu estou me interrompendo? Eu queria fazer uma pergunta que me fizeram aqui no privado. Eu acho que a pessoa está confundindo. É o Daniel Guimarães. Ele pergunta: uma pena presentear apenas criança até 12 anos. Na minha opinião, poderia se estender até 16 anos. Aí diz mais adiante. Até porque, como todos sabemos, essa doença retarda muito o desenvolvimento da criança. Quem fez foi Daniel Guimarães. Daniel, eu posso te explicar. Posso fazer uma em seguida? Pode, claro. Aí você responde, porque a gente, assim, eu não sei até que horas. Responde ele e responde a minha também, porque a gente já está. Eu não sei até que horas exatamente a gente vai. Vai depender. E assim. Eu posso ir até 3h15, tá? Então tá. Tá. Porque assim, ninguém fez esse questionamento com relação à contraindicação desse novo medicamento. Né? Existe alguma contraindicação? Quais são os efeitos colaterais? Se existe, eu queria que a senhora, depois que respondesse ao Daniel, falasse um pouco sobre isso. Tá bom. Daniel, quando um medicamento novo é lançado, ele nunca faz teste em criança. Porque teste em criança, sem ter sido testado em adulto, é muito difícil de ser aprovado. Então, esse trabalho que aprovou o medicamento, aprovou a partir de 16 anos, acima de 16 anos.
tá? Então, pessoas com 16 até qualquer idade são candidatas a usar o crizanlizumab. Nesse momento, no mundo inteiro, está havendo um trabalho de pesquisa em crianças abaixo de 16 anos, que a gente acredita que vai funcionar da mesma forma. Então, a gente não tem expectativa de que ele vá ter qualquer efeito ruim em criança, depois que a gente viu que ele não tem efeito ruim no adulto. Tá? Mas ele nunca vai ser, nenhum medicamento nunca vai ser trabalhado primeiro em crianças, tá? O Ilka, eu vou só olhar rapidamente aqui para responder a sua pergunta. Os efeitos colaterais foi o que eu mostrei na apresentação. Não tem efeito colateral maior do que os efeitos que foram vistos em outras patologias, em outros grupos, mesmo no grupo placebo. Então, você vê que as pessoas que tomaram o remédio, elas tiveram o mesmo tipo de efeito colateral do que o placebo. Então, eram efeitos colaterais muito ligados à própria doença falciforme. Então, algumas pessoas tiveram pneumonia, outras pessoas tiveram crise de infecção, outras pessoas tiveram influenza, que é uma coisa que não é para a gente achar que está relacionada com o remédio, e sim com a própria doença. Em relação a grupos que estão fora, pela pesquisa, são pessoas acima de 65 anos, são pessoas que têm lesão crônica de órgão já estabelecida. Então, pessoas com insuficiência renal, pessoas com doença hepática avançada, estariam como contraindicação do uso do medicamento. Por quê? Porque o medicamento não foi testado nessas pessoas. E agora, então, como o grupo que tem insuficiência renal é o maior grupo, está havendo uma pesquisa clínica no grupo que tem doença renal instalada para ver se ele tem algum efeito ruim em cima dos outros órgãos. Neste trabalho SUSTEM, não houve efeito de piora de nenhum parâmetro. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, do Deferazirox, que a gente, quando a gente lançou o Deferazirox, a gente não, né, que não lancei nada. Quando o Deferazirox foi lançado, quando a gente viu o lançamento do Deferazirox, do quelante de ferro, a gente viu que pacientes que tinham a creatinina normal subiam um pouquinho a creatinina. Depois a gente viu que alguns pacientes, e a doença falciforme não está incluída, mas pacientes mais idosos, pacientes com síndrome mielodisplásica que tomam o Deferazirox, faziam retenção mesmo de creatinina, tinham que interromper o remédio. Nesse trabalho SUSTEM, não foi percebido nenhum efeito ruim por sobre o rim, por sobre a parte hepática, por sobre órgãos específicos. Então, a não liberação dele para pacientes que têm lesão crônica de órgão impactante é mais uma prevenção de complicação para a pessoa que não participou do estudo para poder liberar o medicamento para essa pessoa. Ok. Doutora Clarice, novos medicamentos que estão sendo testados, mas não está... até foi o meu colega lá de Portugal que perguntou. Não, nós temos 2 medicamentos já liberados nos Estados Unidos, né? Um deles é a glutamina, que é uma proteína, um aminoácido. Ela no Brasil não está disponível, ela está disponível no Brasil como forma de suplemento, não em forma pura de medicamento. Nós sabemos que tem vários pacientes utilizando, mas a gente tem que lembrar que a dose certa é de 30 gramas, e 30 gramas é uma porção muito grande do alimento que é disponibilizado no Brasil. Então, esse alimento ele pode conter impurezas, e aí a gente vai estar tomando uma dose muito grande de impureza, de que não foi feito para aquela dose. Mas no Brasil, a glutamina ainda não veio para ser liberada,
para ser... Nem começou o processo ainda na Anvisa e nem nada disso. E o outro deles é o Oxbryta. É um medicamento que tem outro mecanismo de ação. Naqueles 5 mecanismos de ação que eu mostrei, ele simula uma hemoglobina fetal, então ele mantém mais oxigênio dentro da hemácia, e os estudos que fizeram a liberação dele nos Estados Unidos agora, em dezembro, mostram uma melhora da hemoglobina das pessoas que têm doença falciforme, e uma melhora das crises vasoclusivas. Esses 2 medicamentos ainda não estão em processo nem de liberação pela Anvisa no Brasil, porque as empresas que detêm o medicamento não deram entrada ainda. A gente não tem nada para fazer, porque para que um processo comece, a empresa tem que se interessar em fazer a documentação e dar entrada na Anvisa. Eu posso responder a Simone rapidamente? Pode, que já está a hora. Quem tem intolerância à hidreia pode tentar tomar esse medicamento? Sim, principalmente quem tem intolerância ou quem não respondeu à hidreia, né? Tem pessoas que... É difícil, é raro. Eu tenho um paciente, um menino, que é intolerante completo. Quando ele toma hidreia, cai todas a hemácia, cai leucócito, cai plaqueta, e assim... Eu manejo muito, muito hidreia, então não é a dificuldade do manejo, mas ele é completamente intolerante. Ele aquilo que você está chamando de rejeição, né? A gente chama de intolerância. Ele é uma dessas pessoas, e você, se tem intolerância à hidreia, certamente é um medicamento que vai te ajudar. Pela hora, eu vou agradecer a doutora Clarice Lu pela excelente palestra. Estou recebendo aqui no meu celular vários agradecimentos, elogiando muito a sua transparência e a sua clareza, que eles entenderam tudo, não ficaram quase do parabéns mesmo, que é difícil a pessoa repassar, saber. E solicitar uma outra live, que a senhora possa falar também desse Oxbryta mais detalhado, até porque tem muita gente interessada. Agradecer mas olha só, Zaira, para a gente falar do Oxbryta, a gente tem que falar da glutamina, a gente tem que falar dos outros, por quê? Porque ele não está disponível. O caminho para ele é mais lento, vai demorar mais tempo. Então, eu não me furto a falar, eu posso falar das outras terapias que estão aí chegando, mas vamos falar isso mais para frente. Antes de falar sobre isso, eu quero falar de novo sobre hidreia. Aí eu quero falar para a adesão da hidreia, porque hidreia não pode deixar de constar do pensamento da pessoa com doença falciforme. Mesmo quem não toma, tem que pensar que ela existe. E quem não toma e é adulto, tem que ter uma justificativa muito forte para não tomar. Não, já está convidado. Tem um trabalho, Zaira, tem um trabalho que a gente sempre cita, que mostra que adultos que tomam hidroxiureia há mais de 15 anos, eles diminuem substancialmente a taxa de mortalidade. Então, a hidroxiureia salva a vida da pessoa com doença falciforme. Desde que ela esteja tomando por mais de 15 anos, ela passa a ter uma taxa de mortalidade igual à da população global daquele país. Então, esse daí é um impacto que a gente não pode deixar de considerar. Né? Não é assim, porque eu não gosto de tomar comprimido, porque às vezes me dá uma gastura, porque minha pele pode ficar, minha unha fica marcada. Nós estamos falando de morte e de vida. Mas, doutora Clarice, a senhora sabe que nós enfrentamos um grande problema da distribuição desse hidreia. Não, sem dúvida, Zaira. Uma coisa é essa, a gente brigar pela distribuição. Eu acho que a gente está avançando no Rio, tem outros estados que estão mais atrás, tem outros estados que estão mais na frente, mas tem um grupo de pessoas resistentes à adesão. Adolescente, por exemplo, é um inferno na terra para aderir, tá? Mesmo que tomasse na infância, depois, quando chega na idade adulta, na idade pré-adulta, né? Aí começa a espernear, porque não lembra das dores que tinha, graças a Deus, e aí começa a espernear
parar de fazer o remédio todos os dias, esquece 2 dias na semana, esquece 3, aí faz crise. Né? Aí faz crise, aí é horrível. Não é a gente fala, quando o paciente chega para mim e fala, doutora, eu estou com dor, eu falo assim, você estava tomando? Aí olha bem no meu olho. Aí olha o volume globular médio diminuiu. Aí, assim, cara, tu não estava tomando, cara. Pelo amor de Deus, tem que tomar. Tem que tomar todo dia a dose completa. Se a sua dose é partida e um dia, sei lá, você foi dormir e esqueceu, toma a dose seguinte, o dobro da dose. Não, a gente faz muita divisão por semana, né? A gente fala 15 comprimidos por semana, ou 16, ou 20, o que seja. Tome a dose semanal. A senhora vê que está chegando, muito agradecimento e parabéns pela sua palestra. Eu acho que foi uma adesão, além da adesão, a senhora conseguiu dar mais uma esperança para essa clientela, para esses usuários, para as pessoas com doença falciforme. Olha, eu fico muito feliz por isso, vai chegando muito, vai chegar mais daí, ó. Eu fico muito feliz de ter contribuído, principalmente para que vocês tenham conhecimento, né? E aí, essa coisa da clareza, eu acho que assim, eu tenho que falar numa língua que não é uma língua para médico, porque se vocês fossem todos médicos, a gente estava num congresso de medicina. Vocês são usuários, vocês são pessoas inteligentes, mas que falta conhecimento, falta tradução. E eu me orgulho de poder ter contribuído um pouco para traduzir a linguagem médica para que todos vocês possam se empoderar dessa informação e compreendam, quando a gente falar, quando já tiver o crizanlizumab disponível e que o paciente fale na data da aplicação, a gente possa puxar as orelhas da pessoa sabendo que não é por desconhecimento. Né? Tá. Porque a pessoa tem que entender, aquele trocinho lá que a doutora mostrou dentro do vaso vai de novo colar a minha hemácia, porque eu já estou há 1 mês sem tomar o remédio e eu vou ter dor. E eu vou ter lesão crônica de órgão e eu vou morrer mais cedo. Doutora Clarice, a senhora realmente estabeleceu esse link de saber falar e repassar o conhecimento que a senhora tem. Isso não é muito comum em acadêmicos, não. A maioria se empodera e começa a falar aqueles temas. Fala só para si mesmo, né, Zaira? Só fala para si mesmo, aí não rola. Pois é. Então, aqui, os agradecimentos estão demais. No meu celular, também, se a senhora quiser, depois eu passo a senhora. Mas muitos agradecimentos. Mas, eu me sinto agradecida de coração pela oportunidade de estar falando com vocês, de poder contribuir, e eu estou disponível, você sabe que, combinando, a gente está disponível, a gente vai conseguir se ver mais vezes e tocar em outros assuntos importantes para o usuário. Então, muito obrigado, doutora Clarice, por disponibilizar o seu tempo. A senhora estava com uma agenda apertada. Muito obrigada a Ilka. E muito obrigada ao Daniel, que ficou nos dando retaguarda. O Daniel foi 10. Pois. E obrigada a todos que participaram. Na próxima semana teremos outra live. Ainda não definimos o tema, mas assim que for definido, nós vamos socializar com vocês. E aí, já tem mais agradecimento. Falo de Brasília, aí até Brasília já. Muito bom, Emerson, obrigada. Tá, muito obrigada. Tá, tchau, tudo de bom, gente. Até logo. Tchau. Se cuidem. Tá, obrigada. Pode fechar, Daniel.